Bom dia, gente. Hoje, né, assim como a gente fez ontem, tá? A gente vai continuar fazendo a correção, né? A gente vai tentar fazer alguns exercícios juntos, tá? Esses exercícios, só para deixar claro, foram os exercícios que eu mandei para vocês, né, na semana passada pela escola, tá? Porém, como eu já tinha colocado ontem, né, quando a gente estava falando ontem, a minha ideia é que além dos exercícios que eu envio para vocês, né, tá, a gente possa fazer aqui alguns outros exercícios, tá? Justamente para vocês terem outras visões em relação a outros exercícios, até porque, né, os exercícios, quando são enviados, eles já são até enviados por um gabarito comentado, né? Então, eu vou tentar mesclar, pegar alguns exercícios dos que eu envio para vocês, né, e trazer outros. Enfim, tá? Se eu não me engano, hoje eu não botei nenhum exercício fora. Se não me engano, eu peguei 5 dos que a gente já tinha colocado, tá? Mas, enfim, a partir da semana que vem, a gente tenta fazer isso, tá? Vamos pegar aqui, matéria, e aí na semana seguinte, exercício, ou o que vocês preferem? Matéria numa semana, exercício na outra, ou matéria e exercício nos 30 minutos seguintes? Sinalizem para mim aí, por favor, para eu já começar a me organizar melhor aqui, com calma. Sinalizando aí para mim, enquanto eu prossigo aqui com o que a gente tem para falar. Vamos lá. Seguinte, gente. Então, hoje eu selecionei 5 exercícios. Espera aí, só um momento. Deixa eu responder aqui no chat, gente. Então, hoje eu selecionei 5 exercícios daqueles que a gente trabalhou, que eu mandei na semana passada para vocês. Tá, vamos lá, então. Seguinte, o primeiro que eu coloquei aqui, ele fala o seguinte aqui. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque os homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores covardes e ávidos de lucro. Enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Esse trecho é do livro do Maquiavel, O Príncipe. E aí a questão vai lá e pergunta assim para a gente. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. E aí as opções vão lá e falam o seguinte para a gente. Ela vai lá e fala aqui. Munidos de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. A B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. A C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. A D. Naturalmente racional, vivendo em estado pré-social e portando seus direitos naturais. E a E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Então, vamos lá.
Na semana passada, a gente estava falando sobre a ideia do idealismo e do realismo político, né? Então, eu trabalhei com vocês sobre duas visões, né? Vou chamar até de duas escolas, né? Sobre duas escolas que tinham como missão fazer uma análise da política em si. A escola idealista, né, que tem Thomas More como principal nome, tem uma visão utópica, né, da questão política, né, de toda uma ideia política que existe. Então, o que eles fazem? A análise da política para eles é pautada, né, na construção de uma situação ideal de política, né? Tanto que a gente pega o livro do Thomas More, A Utopia, e dentro da obra dele, ele vai lá e coloca que um modelo ideal de sociedade era uma ilha na qual a cada 30 famílias se votava, né, para ter na qual a cada 30 famílias se votava para ter um representante no conselho que seria responsável por escolher o governante, por aí vai, né? Então, a gente colocou um modelo ideal, né, que o Thomas More colocava para a gente. Já o Maquiavel, como falei com vocês, ele vai ser o responsável pela criação, vamos dizer assim, que ele é o pai do realismo político. Como assim ele é o pai do realismo político? Ele vai analisar a política da forma na qual ela é. Então, ele vai estar preocupado em tentar entender qual é o funcionamento da política e, baseado nesse entendimento de como é o funcionamento da política, ele vai tentar, né, criar mecanismos ou ideias para agir, né, na realidade em si. Então, dentro da teoria do Maquiavel, como eu coloquei para vocês, né, dentro da teoria dele, como eu coloquei para vocês, o que a gente vai observar? A gente vai notar que o Maquiavel, ele, em uma das defesas dele, ele vai falar que é necessário que a gente, né, afaste a questão moral da questão política, tá? Então, ele vai falar o seguinte, ó, nós, quando estamos inseridos no contexto político, nós, quando vamos fazer uma análise da realidade política em si, a gente não pode, né, continuar com aquela ideia de que a moral, principalmente uma moral religiosa, ela tem que interferir na política. Não, né? Não à toa que ele fala para a gente, dentro da obra dele, dentro da teoria dele, no principal livro dele, que é O Príncipe, né, ele vai falar para a gente que o cara mais bem preparado, né, para gerir uma sociedade, para, né, organizar a sociedade, né, é o príncipe. Porque ele tem um conhecimento, ele estuda para aquilo ali, então ele vai colocar e vai fazer uma espécie desse guia, né, como eu falei para vocês, e aí ele vai indicar o caminho do príncipe para ser um bom governante. Tá? Ele vai indicar um bom caminho para ser um bom governante. Então, o que a gente vai observar dentro dessa discussão como um todo? O Maquiavel, ele é um cara que, na realidade, ele não está preocupado em fazer com que o governo, que o governante, ele seja amado. Não. O interesse do Maquiavel não é fazer que um governante seja um governante, né, amado. O que o Maquiavel está querendo fazer é que o cara seja um bom governante, amado ou não. Porque, para ele, né, o que é importante para ele, o que é interessante, é que o governante, né, no caso, o governo e o governante, se mantenham no poder. Tá? Então, ele vai tentar fazer uma política de separar a moral da política em si. E aí, quando ele começa a analisar a política dentro dessa visão mais realista, ele vai reparar e ele vai ter noção de que na área, no campo político, não existe, né, aquela pessoa que é boazinha, aquela pessoa que é perfeita, aquela pessoa que é imutável. Não. Ele vai colocar o seguinte, ó, que dentro do campo político, tá, não existe uma imutabilidade, não. Os seres são mutáveis. Tanto que ele coloca ali, ó, no texto ele fala, se vale mais ser amado que temido,
ou temido que amado. E aí ele começa a falar, porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, ele está colocando justamente essa ideia. Tá? Ele vem e fala o seguinte, ó, o homem ele vai ser movido por interesses. Então, enquanto o governante está atendendo o interesse de uma determinada parcela da sociedade, esse governante presta. Agora, a partir do momento em que há alguma coisa, né, há algum fato, e esse fato, né, ele vai gerar alguma consequência e o governante tem que tomar medidas diferentes e não vai mais agradar esse grupo, o governante ele já não vai prestar. Então, ele está falando o seguinte, ó, o bom governante é aquele que sabe agir conforme o momento. Lembra que eu falei para vocês, na aula passada, que dentro da teoria do Maquiavel, ele chega e fala o seguinte, ó, o bom governante ele tem dois conceitos, o virtu e a fortuna. O virtu, né, é a capacidade de agir. Já a fortuna é a imprevisibilidade. A fortuna é o acaso. Então, em épocas de fortuna, o bom governante tem a virtude. Ou seja, em época da imprevisibilidade, em época na qual o acaso ocorre, acontece, o cara que tem a virtude, o cara que é bom governante, ele está preparado para tomar as possíveis decisões. Então, o bom governante, ele vai entender, e aí, né, o André já até aqui me mandou a resposta correta, e ele acertou, né? O bom governante, ele vai entender que o homem, acima de tudo, ele é guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então, ele vai entender que o homem ele vai ser imprevisível. A natureza humana é imprevisível. E aí, vamos parar para pensar o seguinte, toda vez que a gente vai falar de política, quando a gente tem que pensar em política, tá? A gente tem que analisar que política, né, acima de tudo, é uma ciência humana. Tá? Então, diferente das ciências exatas, ela não consegue apresentar para a gente um resultado único, um resultado exato. Não. Né? Não sei se vocês já acompanham o jornal ou acompanhavam o jornal. Né? Geralmente, na política, o que se coloca é de que o que é uma verdade hoje na política, amanhã já pode não ser. Então, assim, é algo que depende das relações humanas. Então, o bom governante ele tem que ter noção disso. Né? Ele tem que ter essa noção de entender que o homem ele sempre vai ser guiado pelos interesses. Se ele é um homem que é guiado pelos interesses, o bom governante ele vai saber agir conforme cada mudança que ocorre. Beleza até aqui, gente? Deu para entender essa questão número 1? Ficou alguma dúvida nela? Alguém marcaria algo diferente depois de ler? Sobre o que vocês estão colocando aí no chat, que vocês acham melhor, beleza. Então, a gente vai seguir essa ideia, tá? Semana com matéria, e aí na outra semana a gente vem resolvendo esses exercícios, tá? Então, a gente vai fazendo isso. Uma semana matéria, uma semana exercício. Tá? Vou até anotar aqui para já não esquecer mais. Então, beleza. A 1 é essa, tá? Agora, vamos lá na 2. Na 2 fala o seguinte... eu tinha falado com vocês na aula passada, né, sobre o termo maquiavélico. Né? E aí ali tá, o termo vem e diz o seguinte, maquiavélico, pérfido, sem escrúpulos, habilidade maquiavélica, esperto, que possui astúcia, projeto maquiavélico. Né? Então, quando a gente vai falar do termo maquiavélico, esse termo, né, ele é usado, né, geralmente, em um tom pejorativo, né? Então, assim, ali está esperto, que possui astúcia. Eu dificilmente já vi alguém falando que alguém é maquiavélico baseado nesse sentido de ser esperto no sentido bom
né, de que tem astúcia no sentido bom, né? Eu nunca vi particularmente. Então, hoje em dia não, mas sempre, o termo maquiavélico ele é muito utilizado, né, nesse tom pejorativo, né? E aí eu falei na aula passada que a gente tinha que se desligar, né, dessa ideia, né, de maquiavélico, do Maquiavel, ser um cara maquiavélico. Tá? Então, vamos sempre lembrar disso. Maquiavel não é maquiavélico. Tá? Não tem a teoria dele, não tem essa ideia. E aí a questão vem e fala o seguinte: muitas teorias filosóficas passam por simplificações ao longo do tempo. E ainda que parte do que deu origens a essas simplificações se preserve, muito da teoria se perde. Uma destas simplificações que acabou sendo incorporada ao contexto cultural e idiomático é o termo maquiavélico, costumeiramente ligado à falta de escrúpulo. O termo se inspira nas obras de Maquiavel. Importante teórico do Renascimento, Maquiavel se tornou o símbolo de uma política que abandonou os freios morais clássicos e se preocupou com a manutenção do poder. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel compreende que, além das virtudes do governante e o planejamento político clássico, é fundamental. Então, vamos lá. Para o Maquiavel, o bom governante, tá? Ele tem que ter suas virtudes e, obviamente, ele tem que fazer um planejamento político. Tá? Isso é natural. Então, você tem que fazer um planejamento, um plano de governo. Tá? E você tem que ter as virtudes para um bom governante. No entanto, tá? O que é fundamental também dentro da teoria do Maquiavel? A. Considerar a fortuna, o acaso, a imprevisibilidade que pode se abater. B. O caráter genuinamente religioso do ato de governar. C. O inequívoco apreço do príncipe pela verdade. D. O direcionamento de toda a monarquia para um futuro republicano. É a pressuposição de um véu de ignorância inicial para o uso da razão pública. Então, vamos lá. Tá? Vamos pensar aqui na nossa realidade mais uma vez. Tá? Seguinte, algum governante no mundo hoje conseguia prever, né, conseguiria imaginar, né, que aconteceria o que está acontecendo hoje, que teria o corona, que teria o Covid-19? Nenhum governante conseguiria imaginar. Então, todos os governantes do mundo estavam seguindo, né, o que a gente coloca como plano de governo deles. Porém, quando surge a fortuna, né, e aí, fortuna aqui, gente, a gente não está falando no sentido bom de não, coisas boas, não, tá? A gente está falando no sentido do Maquiavel. Quando surge a fortuna, o acaso, né, querendo ou não, a situação que nós estamos vivendo hoje é um acaso. O que o bom governante tem que fazer? Ele tem que se adaptar a essa realidade. Ou seja, através das virtudes dele, ele vai conseguir agir mediante a tudo isso. Então, o que a gente está vivendo hoje, né, é um clássico, né, um exemplo clássico de fortuna. Tá? Então, repara só, eu vou pegar um exemplo aqui da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um regime parlamentarista. Agora eu não vou saber mesmo o nome da primeira-ministra da Nova Zelândia, mas eu sei que é uma mulher que comanda lá. Se eu não me engano, tem 2 a 3 semanas que saiu uma notícia que a Nova Zelândia já conseguiu zerar todos os casos, né, de corona lá. Eles já estão num processo de reabertura fora do comum. Então, assim, a Nova Zelândia já conseguiu zerar. Obviamente, a população da Nova Zelândia é muito pequena. Isso facilita, óbvio que facilita, né? Porém, a governante de lá, provavelmente, né, ela tem, né, em épocas de fortuna, conseguiu se adaptar o governo dela a essa realidade que estava acontecendo. Tá? Então,
O que a gente vai ver? Qual é a resposta? Tá? A resposta é a letra A. Considerar a fortuna, o acaso, a imprevisibilidade que pode se abater. Tá? Então, além de ter as virtudes e o planejamento político, o plano de governo, tá? Ele tem que considerar a fortuna. Tá? Aqui no chat, eu recebi, né, uma pessoa mandou perguntando se era D a resposta. Tá? A D fala o seguinte: o direcionamento de toda a monarquia para um futuro republicano. Na realidade, tá, o Maquiavel ele não trabalha com isso. Tá? Ele vai observar, né, a base do pensamento dele vai ser estudos analisando a Roma, a República Romana, né, o modelo de democracia grego, mas ele não vai defender, né, em si a ideia da construção de uma república como um modelo ideal, né, de organização política, não. Tá? O que ele vai defender mesmo é que, independente seja uma monarquia, independente seja uma república, o bom governante ele tem que seguir isso. Ele tem que ter um planejamento político clássico, né, ou seja, um plano de governo, mas ele tem que ter a virtude e ele tem que ter, né, a fortuna, a questão da fortuna ali. Em épocas de fortuna, existe a virtude. Beleza? Mandaram aqui também agora pensando que era a E. Vamos lá falar na E. A pressuposição de um véu de ignorância inicial para o uso da razão pública. Não, tá? A pressuposição de um véu de ignorância inicial. Na realidade, para o Maquiavel não faz sentido, tá? Porque o bom governante, como se coloca, é aquele cara que está apto, né? Então, quando ele chega, né, e coloca que o bom governante, o cara que está preparado para ser um bom governante é o príncipe, né, ele está colocando que esse príncipe ele não é dotado de ignorância. Esse príncipe ele é dotado de conhecimento. Tá? Então, por ser dotado de conhecimento, né, ele está apto para assumir essa missão, que é de uma extrema importância. O bom governante ele não pode ser, né, ou não pode transparecer, né, que tem uma ignorância. Não. O bom governante ele tem que ser dotado de conhecimento. Beleza? Tá? Já que eu já falei que não é a D e não é a E, né, vou explicar também por que não é C, né, e por que não é B. Tá? Vamos lá. Por que não pode ser a C? O inequívoco apreço do príncipe pela verdade. Na realidade, o príncipe, né, necessariamente não tem que ter um apreço pela verdade, no caso, mas ele tem que ter um apreço, a fazer o que é necessário. Tá? Então, é aquilo que geralmente coloca-se como o resumo da teoria do Maquiavel, né, que vem e fala o seguinte, a ideia de que os fins justificam os meios. Então, assim, para o bom governante, é necessário fazer, né, o que é necessário. Né? Então, se eu tenho que resolver esse problema agindo dessa forma, eu vou resolver. Tá? Então, assim, é isso que ele está querendo trabalhar, não pode ser a C por isso. A B, o caráter genuinamente religioso do ato de governar. Não pode ser, porque ele quer separar a questão da moral e da política. Tá? Então, é justamente essa ideia que a gente não pode ter. Tá? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Exatamente. Exatamente isso. Tá, gente? Então, a gente vai ver justamente essas questões, né, que baseado nessa ideia da 2. Tranquilo aqui, tá? Podemos passar para 3? Vamos lá. A 3. A 3 vai falar o seguinte. Em verdade, é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de 100 anos depois de se livrar da tirania. Mas, acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar de seus reis. Então, mais um texto do Maquiavel, onde esse texto é os discursos sobre a primeira década
de Tito Livre. E aí a pergunta vem lá e fala o seguinte, nessa questão, já mostrei a resposta, né? Nessa afirmação, o autor, né? Critica a liberdade. Espera aí que saiu aqui. Critica a liberdade política e a participação dos cidadãos no governo. B. Celebra a democracia ateniense e a República Romana. C. Condena as aristocracias ateniense e romana. D. Expressa uma concepção populista sobre a antiguidade clássica. E defende a polis grega e o Império Romano. Gente, essa aí, por mais que já tenha aparecido a resposta, essa é uma questão de pura interpretação, tá? Se você não tivesse conhecimento de quando é Maquiavel, de qual período da história que ele é, e por aí vai, você conseguia fazer essa aí por pura interpretação. Era só ler o texto dele e perceber que ele está, né, simplesmente, né, celebrando a democracia ateniense e a República Romana. Mas, se você quer pensar para além de uma pura interpretação de texto, o que você pode pensar? De quando que é Maquiavel? Maquiavel, ele é um homem do período renascentista, tá? Então, como um homem do período renascentista, ele vai ser um cara que vai estudar, que vai beber lá da fonte, né, da antiguidade clássica. Então, o ponto de partida dos estudos do Maquiavel, assim como de qualquer homem renascentista, é a Grécia Antiga, é a Roma Antiga. Então, assim, ele vai ver lá na Roma, na Grécia Antiga, e a partir disso, né, ele vai começar a analisar, né, a política, a realidade política, e vai dar o ponto de partida para o que a gente conhece como o realismo político. Eu acho que essa é a mais fácil também. Né? Eu acho que essa é a questão mais fácil de todas as 10 que eu tinha mandado para vocês. Tá? Essa aí é a interpretação de texto. E aí, ficou alguma dúvida de alguém em relação a essa questão aqui ou não? Aqui eu estou vendo, né, que poderia ser, tá? Poderia ser não. Alguém poderia imaginar, defende a polis grega e o Império Romano, tá? Mas quando ele fala aqui, ó, mas acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar de seus reis. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga, para Roma Antiga rapidinho. Roma Antiga tem algumas fases: monarquia romana, república romana e império romano. Quando Roma se livra dos seus reis, eles entram na república. Então, não poderia ser por causa do Império Romano. Se tivesse ali defende a polis grega e a República Romana, né, aí a questão seria anulada, porque teriam duas respostas corretas. Beleza? Tá? Então, não pode ser por conta disso. Tá? Vamos agora ali passar para a questão número 4. Tá? Vamos lá. A 4 fala o seguinte: daqui nasce um dilema. É melhor ser amado que temido ou o inverso? Respondo que seria preferível ser ambas as coisas, mas como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se só puder ser uma delas. Tá? Então, aqui Maquiavel está falando que, se possível, né, é bom ser temido do que amado. Né? Porém, isso para um bom governante é extremamente difícil conciliar. Tá? Dessa forma, o que ele está defendendo? Que é melhor ser temido do que ser amado. Por quê? O governante que ele é mais temido do que amado, né, ele consegue manter, de novo apareceu a resposta aí, porque eu estou aqui na tela sem querer, né, ele consegue manter, né, o poder dele com maior facilidade. Então, assim, se esse cara é temido, há uma facilidade maior da população contestar o seu governo ou, vamos supor, organizar até mesmo um golpe. Dessa forma, o correto a se afirmar em relação ao pensamento do Maquiavel é
A D, de que ele sustentava que o objetivo de um governante era a conquista, mas, acima de tudo, tá, gente? É a manutenção do poder. Não adianta um governante chegar ao poder se ele não consegue se manter. O mais difícil é o governante se manter no poder. Por isso, o bom governante, né, é o cara que vai conseguir ser mais temido do que amado. Tá? Existem alguns exemplos clássicos de governantes que eles conseguem ser temido e amado ao mesmo tempo. Né? O Vargas era o cara que ele era temido e amado ao mesmo tempo. Né? Muita gente amava o cara, mas muita gente odiava e temia o cara. Né? Mas é muito complicado você fazer isso. É muito complicado. Então, você tem que tentar equilibrar uma balança. Mas, se você não conseguir equilibrar essa balança, você tem que ser mais temido. E aí, vamos lá, gente. Esse é um ponto importante. Quando Maquiavel vem e fala que esse cara, ele, se preciso, tem que ser mais temido do que amado, ele não está defendendo que o bom governante ele seja um governante autoritário. Não é isso, tá? Por favor, não entendam dessa maneira. Ele está querendo colocar para a gente é que esse bom governante tem que ter um pulso firme para manter o seu poder. Tá? Mas, eu vou ser temido e por aí vai. Eu vou fazer o que der na telha para as pessoas... Não é isso. Tá? Não é isso. Ele tem que ser temido conforme a necessidade para isso. Tá bom? Então, Maquiavel vem e fala isso. Alguém marcaria alguma opção diferente sem ser a D nessa daí? Ou não? Tá? Então, essa 4, tranquilinha também. Agora, vamos lá para a última grandinha. Né? Ela fala o seguinte, né? Vem um texto, né, gigantesco. Uma palmeira. Estranho. Iris, eu vou ver aqui, mas eu não faço ideia do motivo, sinceramente. Gente, além da íris, quando eu levanto a mão, aparece uma palmeira? Ou aparece algo diferente? Estranho, não sei. Vou evitar levantar a mão por enquanto, então, já que eu não consigo resolver isso aqui agora. Mas, enfim, estranho. Enfim, vou evitar levantar a mão aqui. Uma palmeira, né? Estão me falando que aparece uma palmeira quando eu levanto a mão. Não sei. Não consigo nem ver a minha imagem aqui. Né? Enfim, gente, vou evitar aqui levantar a mão. Né? É estranho. Não sei. Sinceramente, eu não consigo nem ver a minha imagem aqui, gente. Mas, enfim. Não é palmeira não, gente. Tá, tô vendo aqui. Isso aqui é alguma coisa de luz. Da luz. Né? Ela tá ficando prata. Agora que eu vi, fica azul, prata. Isso. Né? Não sei por quê. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. E aí, ela fala o seguinte aqui pra gente. Com base no texto dos conhecimentos sobre a sociedade renascentista, é correto afirmar que o pensamento de Maquiavel, a resposta correta, já que essa é bem grandinha, é a D, tá? O pensamento de Maquiavel fala o seguinte: inspirou-se nas formas clássicas, especialmente romanas, idealizando-as para afirmar que os conflitos entre os poderosos e o povo contribuem para a ampliação das liberdades republicanas e que os modos desses conflitos dependem dos costumes políticos dos povos. Então, repetindo aqui, ele fala o seguinte: inspirou-se nas formas clássicas, especialmente romanas, idealizando-as para afirmar que os conflitos entre os poderosos e o povo contribuem para a ampliação das liberdades republicanas. Então, ele vai lá, faz uma análise, tá, da República Romana, e aí, quando ele está estudando essa República Romana, ele consegue enxergar, ele consegue ver que todas aquelas disputas, todos aqueles conflitos que ocorreram lá
foram importantes para o desenvolvimento das liberdades que aconteceu naquela sociedade. Beleza? Tá? Então, a gente começa a trabalhar que ele vai se inspirar, tá, lá na República Romana, justamente para fazer esse estudo, justamente para conseguir analisar e tentar adaptar as coisas que ele acha importante, as coisas que ele achava, né, que deram certo lá, para a realidade na qual ele estava inserida. Então, ele tenta ver essas questões para a existência de um bom governante, essas coisas como um todo. Deu para entender mais ou menos essa ideia, gente? Então, é mais ou menos aquilo que eu falei. Ele vai se inspirar lá na antiguidade, para, baseado nessa inspiração da antiguidade, começar a fazer análise política e começar a trabalhar com os conceitos que ele tem, do virtude, da fortuna, essas coisas como um todo. Tá? Ficou alguma dúvida nessa questão? Ficou alguma dúvida mais ainda, né, no tema que a gente trabalhou na última semana? Tá? E aí, gente, tá faltando 2 minutinhos aqui para a aula acabar. Nesses 2 minutinhos, tá? Se tiver dúvida, gente, pode falar que eu estou olhando o chat aqui, tá? Nesses 2 minutinhos, né, eu estou disponível, eu acho que eu estou disponível, não disponibilizei ainda, tá? Ontem eu falei que ia disponibilizar slides, né? Falei que ia disponibilizar a gravação da aula. Não fiz isso ainda, vou fazer isso hoje, né? Que aí eu já tenho, que eu jogo todas as aulas que eu já dei, né? Hoje, de uma vez só. E aí disponibilizo os slides também. No entanto, gente, algo importante que eu preciso perguntar para vocês em relação ao conteúdo que a gente já trabalhou até hoje, tá? Tanto em História quanto em Sociologia. Vocês estão com alguma dúvida em alguns desses conteúdos, tá? Por favor, sinalizem para mim no chat, né, que aí eu vejo que eu posso ajudar vocês, né, a ir além para ajudar vocês em relação. Existe algum tema? A gente viu tal coisa, mas eu não estou com dúvida, né, não consegui estudar direito, não consegui entender direito. Existe algum tema que vocês estão com dúvida? Sinalizem para mim no chat. Eu estou colocando, André, eu estou colocando as aulas na aba de aula, tá? Lá do Escola Web, tá? Então, quando você entra lá nas aulas, lá aparece o link, né, para os vídeos, né, direto no YouTube, tá? Tá indo direto para lá. Mas eu posso jogar também, né, ver como eu posso fazer através de recado, aqueles recados da aba de recados que tem, tá? Então, assim, eu vou tentar botar os slides agora, vou colocar, né, os slides lá agora, tá? E vou botar as aulas também, tudo bem? Tá? E aí, gente, a gente vai encerrando por aqui, tá? A gente vai encerrando por aqui. Falta 1 minutinho agora para acabar a aula, tá? Espero que vocês continuem estudando, façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Que aí eu tento tirar as dúvidas sempre que possível. A gente se vê na semana que vem, tá? E um abraço para todo mundo. Valeu, gente!